Ok, amigos, voltamos aqui com o nosso terceiro bloco, dando sequência ao nosso estudo, dando continuidade ao nosso trabalho, praticamente o assunto atos administrativos, um assunto maior que requer o nosso cuidado, ele pode ser considerado aqui concluído apenas com 12 observações. A primeira é a respeito daquilo que se entende por convalidação. Se perguntarem na sua prova, Éden, o que é convalidação? O que é convalidar um ato administrativo? Meus amigos, quando os atos eles são válidos, a história já acabou. O ato ele não precisa ser convalidado, porque o ato ele já é válido e logo ele não precisa de nenhum tipo de correção. Agora, quando o ato ele é inválido, quando o ato ele tem algum tipo de vício, ele pode ser corrigido. O vício deste ato ele pode ser corrigido para que o ato seja aproveitado. Quando o ato ele tem um vício, portanto, esse vício pode ser sanado para que o ato ele seja aproveitado. Isso vai depender de quê, Éden? Isso vai depender da natureza do vício. Se o vício ele for um vício sanável de um lado, ou se do outro o vício ele for um vício insanável. Se nós estivermos diante de vícios sanáveis ou de vícios insanáveis. Se o vício é sanável ou insanável. Qual é a ideia? O que é que nós temos que observar? O que é que nós temos que perceber aqui? Se o vício ele é insanável, o ato ele vai ter que ser anulado. Por quê? Porque não dá para você corrigir os defeitos daquele ato, porque esses defeitos eles são incorrigíveis, se a gente pudesse assim dizer, são chamados defeitos insanáveis, os chamados vícios insanáveis. Eles não podem ser, de fato, corrigidos. Por outro lado, o que é que nós temos? Nós temos que, se os vícios eles admitirem correção, se os vícios eles forem sanáveis, esse ato ele poderá ser convalidado. Aí você poderia me perguntar, Éden, como é que eu faço para, na hora da prova, identificar? Como é que eu faço para, na hora da prova, saber se o vício de determinado ato ele é um vício sanável ou ele é um vício insanável? A doutrina responde. E a doutrina diz que normalmente, os vícios dos atos administrativos, eles são sanáveis quando eles recaem sobre o elemento forma ou competência. Quando o vício é de forma ou de competência, normalmente esse vício ele é um vício que admite correção. Normalmente esse é um vício chamado vício sanável. Quando o vício ele é de forma, quando o vício ele é de competência, nós temos que esse vício, em regra, é um vício sanável, ok? E aí o ato vai poder ser convalidado, o ato vai poder ser aproveitado e a gente conceitua agora convalidação. O que se entende, Éden, por convalidação? Ora, convalidação nada mais é do que o aproveitamento do ato a partir da correção dos seus defeitos. Então, convalidar é corrigir. Convalidação nada mais é, portanto, do que o aproveitamento do ato, corrigindo os seus defeitos, a partir da correção dos seus efeitos. Por outro lado, nós temos aqueles atos, convalidação, isso aqui acontece para os atos cujos vícios são sanáveis. Mas, como eu disse, é possível que exista, é possível que haja vício insanável, é possível que existam vícios insanáveis. E se o vício for insanável, o que nós temos? Se o vício for insanável, aí, em tese, o caminho é a anulação. Mas existe alguma situação, Éden? Bom, algumas pessoas falam em estabilização de efeitos. O que seria estabilização de efeitos? Você mantém o ato, mesmo ele sendo legal, em nome de outros bens jurídicos maiores. Vou explicar. Imagine que o sujeito foi admitido de maneira ilegal no serviço público, só que já tem 20 anos. Bom, não dá para você mandar o cara embora se a culpa não for dele, ele estava de boa fé e a administração errou e contratou ele de maneira ilegal. Não dá para você mandar alguém que está há 20 anos no serviço público embora. Simplesmente para casa, tal, acabou, está tudo errado. Então, nesse caso, o que nós temos? Estabilização de efeitos. Quando o vício ele é insanável, não dá para corrigir o ato, ainda assim ele pode não ser anulado se os seus efeitos forem estabilizados. E para terminar, o que é conversão ossonatória? É quando eu tenho um ato e este ato não preenche os seus requisitos, este ato é inválido. Não dá para eu corrigir os defeitos dele. O vício também seria insanável. Só que ao invés de estabilizar os efeitos, eu faço o que? Eu converto este ato. Eu transformo em um ato mais simples, menos rebuscado. Então imagine, por exemplo, que o Estado ele tenha celebrado uma concessão de serviço público. O Estado celebrou uma concessão. A gente vai estudar o tema agora dessa segunda parte, vai ser justamente serviços públicos. E aqui a gente vai falar de generalidades, a gente vai falar dos princípios dos serviços públicos e a gente vai falar da delegação, das formas de delegação, vai falar de concessão, de permissão e de autorização de serviço público. Essa é a segunda parte da aula 6.
Com certeza, o que nós temos aqui? Que o Estado pode celebrar com um particular, com a empresa privada, por exemplo, um contrato de concessão de serviço público. É possível que o Estado celebre com o particular um contrato de concessão de serviço. Só que o contrato de concessão de serviço, por exemplo, ele precisa de lei autorizativa. Imagine que não exista nenhuma lei autorizando aquela concessão. Existe um contrato, mas não existe lei autorizando a concessão. Se não tem lei, esse vício é insanável, porque precisa de lei. E aí, ao invés de simplesmente afastar, invalidar, anular a concessão, o que você faz? Converte. Conversão ou sanatória. Você converte aquele ato que é mais rebuscado, que é mais formal e que é mais complexo, em um ato menos rebuscado, menos formal e menos complexo. Então, você vai converter a concessão em uma permissão. Porque, por exemplo, a permissão ela não admite. Porque, por exemplo, a permissão ela não tolera, a permissão ela não comporta, ela não admite, ela não tolera a exigência de lei. Não precisa de lei. Então, não há como você chegar e falar, não, para você fazer permissão eu exijo lei. Não, não tolera. Por quê? Porque a lei ela não é exigida. A lei de concessão e permissão de serviços públicos, ela não exige a autorização legislativa para a celebração de uma concessão. Então, neste caso, você vai ter o quê? Você vai ter o Instituto da Conversão ou Sanatória. E o que seria a conversão sanatória, Éden? A conversão sanatória seria justamente a troca, a mudança, a substituição de um ato mais formal, solene e complexo por um ato menos formal, menos solene, menos complexo. Ok? Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, com isso, a gente, agora sim, dá por concluída a análise e o estudo dos atos administrativos. Vamos enfrentar aqui um novo tema. Eu vou trazer um novo desenho para este tema, mais moderno, mais atual, que é o tema serviços públicos. Venha comigo, close na tela, vamos dar uma olhada. Vamos aqui para um novo assunto. Dentro do nosso estudo, dentro do nosso esquema, vamos falar aqui de serviços públicos. Serviços públicos. Beleza? Este é o tema. E o primeiro ponto é justamente generalidades e conceito. Generalidades e conceito. Professor, o que nós temos que observar dentro da ideia de serviço público? Primeira coisa que nós temos que perceber. Bom, serviço público, na verdade, é uma utilidade. Perdão. Serviço público, conceituando, nada mais é do que uma utilidade ou comodidade material destinada à satisfação de necessidades coletivas. Você pode tranquilamente levar esse conceito para a sua aula, para a sua prova. Esse conceito dado em aula é o conceito mais aceito que nós temos de serviços públicos. Então, o que é serviço público? É uma utilidade ou comodidade material destinada à satisfação de necessidades coletivas. Claro, se é serviço público, o Estado ele assume como obrigação sua. Se o serviço ele é público, o Estado ele assume esse serviço como uma obrigação que é sua. Agora, o Estado assumir como uma obrigação sua, já que o serviço é público, o Estado assumir como obrigação sua, já que o serviço é público, não quer dizer o que, professor? Não quer dizer que necessariamente ele, Estado, vai ter que prestar esse serviço. É claro que se ele chama para si a responsabilidade, é claro que se o serviço é público e ele é obrigação do Estado, é claro que ele tem a responsabilidade de fazer com que aquele serviço aconteça, mas não necessariamente pelas suas próprias mãos. Isso aqui a gente precisa ter muita tranquilidade para compreender, porque logo em seguida nós vamos falar aqui da delegação. E você vai ver que o Estado não vai prestar os serviços diretamente, mas isso não quer dizer que nós não vamos mais estar diante de serviços públicos. Não quer dizer isso. O serviço vai continuar sendo serviço público, porque o Estado, se o serviço é público, ele assume como obrigação sua. Só que assumindo como obrigação sua, ele pode não só prestar esse serviço diretamente, assumindo como obrigação sua, eu repito, ele pode não só prestar esse serviço diretamente, como ele também pode o que, Éden?
ele pode não só prestar esse serviço diretamente, como ele também pode transferir, como ele também pode delegar para que outras pessoas prestem esse serviço. Ok? Professor, dentro dessa ideia, as generalidades, a gente pode ampliar esse conceito. Olha lá, eu falei aqui de generalidades, mas a gente pode ampliar esse conceito de serviço que nós temos aí, com certeza. Ampliando o conceito, nós temos que serviço público. Eu falei em uma utilidade ou comodidade material. Então, a primeira ideia é essa, é uma utilidade, é uma comodidade, são as palavras-chave, utilidade ou comodidade material, destinada à satisfação de necessidade coletiva, destinada à satisfação de necessidade coletiva, assumida como obrigação pelo Estado, que é uma obrigação que constitui uma obrigação do Estado, mas que presta de forma direta ou indireta. Mas esse Estado ele pode prestar direta ou indiretamente, assumida como obrigação pelo Estado, que presta de forma direta ou de forma indireta. Aí você pergunta, qual vai ser o regime jurídico desse serviço? Aí você, se o serviço é público, nós falamos de um regime público. Só que esse regime público ele pode ser um regime total ou parcialmente público. Ele pode ser um regime total ou parcialmente público, especialmente quando a gente fala de concessionária e de permissionária, ou seja, de empresas privadas prestando esse serviço. Então perceba, se a gente olhar com mais tranquilidade, se a gente olhar com mais calma, com mais riqueza de detalhes, o conceito de serviço público, ele trabalha com elementos que devem ser analisados de modo separado. Por quê? Primeiro, a primeira ideia que a gente apresentou é que é uma utilidade ou comodidade material. Tudo bem. Que serve para quê? Necessidades coletivas. Utilidade ou comodidade material destinada à satisfação de necessidades coletivas. Utilidade ou comodidade destinada à satisfação de necessidades. Ponto. Essa premissa eu já tinha dado no início. Só que no final, vem o que, Éden? Alguns novos elementos. O Estado assume como obrigação sua. Então, essa utilidade ou comodidade material que serve para a satisfação das necessidades coletivas é uma obrigação do Estado. Essa utilidade ou comodidade material que serve para a satisfação das necessidades coletivas é uma obrigação do Estado. Então, na tela, olha lá, nós temos aí que é uma obrigação do Estado, e o Estado ele tem a obrigação de fazer com que o serviço aconteça. Só que perceba, eu disse e repito, ter a obrigação de fazer com que o serviço aconteça é necessariamente ter a obrigação de prestar esse serviço diretamente pelas próprias mãos? Com certeza não. O Estado ele tem a obrigação de fazer com que o serviço aconteça, mas ele pode prestar esse serviço de modo direto ou de modo indireto. E aí, como é o modo indireto, Éden? Quando ele transfere, quando ele delega, quando ele joga para que outras pessoas desempenhem, quando ele joga para que outras pessoas prestem esse serviço. Então, quando ele delega, quando ele transfere, quando ele joga para que outras pessoas desempenhem, quando ele joga para que outras pessoas prestem aquele serviço. E no final, o último elemento do nosso conceito é submetido a que regime, Éden? Submetido a um regime público ou submetido a um regime privado? Essa é a pergunta. Meus amigos, a primeira ideia que vem à nossa mente é, se nós estamos diante de um serviço que é público, se nós estamos diante de um serviço público, tudo leva a crer que o regime jurídico que vai nortear a prestação daquele serviço vai ser também, igualmente, um regime jurídico público. Tudo bem. Se o regime é público, tudo leva a crer que nós estamos diante, se o serviço é público, de um regime público também. Só que aí a doutrina diz o quê? Esse regime ele é público, mas ele poderá ser total ou parcialmente público. Ele será totalmente público quando o Estado, pessoa pública, ele sozinho prestar o serviço. Aí tudo bem. Mas ele vai ser parcialmente público quando, professor, esse regime ele será parcialmente público. Quando é que o regime vai ser parcialmente público? Quando a prestação desse serviço ela for feita por particular. Lembra de empresas estatais que têm personalidade jurídica de direito privado? Lembram das empresas estatais que têm natureza jurídica de direito privado? Ora, essas empresas elas vão prestar sobre o regime público, mas não sobre o regime totalmente público, mas sim sobre um regime parcialmente público, já que elas são particulares. Então, não teria como ser um regime totalmente público.
Então, com isso, agora sim a gente tem um conceito completo. Na tela, olhe lá, o serviço público é uma utilidade ou comodidade material destinada à satisfação de necessidades coletivas, que o Estado assume como obrigação sua, que ele tem a obrigação de prestar, mas que ele pode prestar de modo direto ou indireto, num regime que pode ser também um regime total ou parcialmente público. E ele presta de maneira direta ou de maneira indireta, num regime que é total ou parcialmente público. E aí, com isso, minha gente, venha comigo, close na tela, olhe lá, a gente termina o nosso primeiro tópico dos serviços públicos, que é generalidades em conceito. Se lhe perguntar o conceito, é este: utilidade, comodidade, satisfação de necessidades coletivas, que o Estado assume como obrigação sua, prestando de maneira direta ou indireta, sob um regime total ou parcialmente público. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, aqui, em relação ao segundo tópico, o que nós temos? Evoluindo no raciocínio, professor, princípios. Princípios de quê? Agora, princípios dos serviços públicos. Nós temos aqui princípios dos serviços públicos. A primeira ideia é que a Lei dos Serviços Públicos, que é a Lei 8987 de 95, ela traz um artigo que define aquilo que se entende por serviço público adequado. Essa Lei 8987 de 95, ela nos traz um artigo que apresenta aquilo que se deve entender por serviço público adequado. O que se entende por serviço público adequado? É a lei que vai trazer isso. A lei vai trazer o que é serviço público adequado. E, apontando o que significa serviço adequado, ela vai anunciar, consequentemente, quais são o que, professor? Apontando aquilo que se entende por serviço adequado, ela vai, naturalmente, aqui anunciar quais são aqueles princípios. E eles estão arrolados aonde? Vale a pena conferir, observe comigo. E eles estão arrolados no artigo 6º dessa lei, para o qual se remete o estudioso, para o qual se remete o candidato. Então, se a gente abre o artigo 6º da lei, Lei 8987, eu não coloquei aqui, mas eu coloco agora, Lei 8987 de 95, Lei 8987 de 95, Lei de Concessão e Permissão de Serviço. Quando você abre o artigo 6º, ele diz, o artigo 6º traz o que, professor? Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de um serviço adequado. Artigo 6º, mais especificamente, o seu parágrafo 1º. Ele diz que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de um serviço adequado. Isso no caput do artigo 6º. Toda concessão ou permissão, ela pressupõe a prestação de um serviço público adequado. Serviço público adequado a quê? Ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecidos nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Quando você abre o parágrafo 1º, olhe ele aqui, quando você abre o parágrafo 1º, ele diz o que, Éden? O parágrafo 1º diz, serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas. Então, o parágrafo 1º, ele diz o que, Éden? O parágrafo 1º, ele traz aí quais são os princípios. Eu falei de modicidade de tarifas, eu falei de cortesia, eu falei de generalidades, você tem aí até a eficiência. Eu quero dizer com isso, quando eu falo da eficiência, que aqueles princípios que nós estudamos lá no LIMP, lembram? Lá na primeira aula, nas primeiras aulas, quando nós falamos aqui dos regimes, do regime jurídico administrativo e dos princípios que norteiam a administração pública, nós falamos do LIMP. E não só o LIMP, os princípios da administração pública estudados naquele momento de um modo geral, o LIMP em especial, legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, é claro que esses princípios, eles também vão ser aplicados aqui, não há dúvida quanto a isso. É claro que a eficiência que está lá no LIMP, ela aparece aqui também. A eficiência até aparece de modo expresso na Lei 8987 de 95. Mas os outros princípios que aparecem, por exemplo, lá no 37, mas que não aparecem aqui, não quer dizer que eles não se aplicam aos serviços. Eles também se aplicam. Eu já disse que os princípios eles devem ser estudados em conjunto, que os princípios eles devem ser estudados de maneira o quê? De maneira harmônica. Devem ser estudados conjuntamente, devem ser estudados de modo harmônico. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, fechando aqui essa ideia, nós podemos enfrentar algum desses princípios. Venha comigo na tela, olha lá. Vamos falar aqui do primeiro princípio, que é o princípio da
continuidade. Primeiro princípio, o princípio da continuidade. Com certeza, o que nós temos em relação ao princípio da continuidade, Éden? Bom, primeiro, a questão do direito de greve, tão comentado agora nesse período pré-Copa do Mundo. Todo mundo resolveu fazer greve. Os policiais que não podem estão fazendo greve. E por que não podem, Éden? A Constituição é de clareza solar. A Constituição é de clareza meridiana. É de clareza solar e de clareza meridiana quando ela diz que os militares não são... aos militares não é permitido, não é dada a oportunidade, a possibilidade de exercer a greve. É vedada a greve para os militares não podem fazer greve. E os militares insistem em fazer greve no Brasil. E aí o Tribunal de Justiça dos Estados disse que a greve não pode, é inconstitucional. E aí o Supremo Tribunal Federal, que é o responsável e guardião da Constituição, ele diz que a greve é inconstitucional e as pessoas continuam fazendo greve. Então, lamentável este episódio. Sou absolutamente contra essas greves de policiais militares, embora não seja contra os policiais. Devem ter direitos e devem lutar pelos direitos. Agora, vai defender o direito da maneira correta também, não rasgando a Constituição, ok? Então, isso abre brechas, abre margem para muita arbitrariedade. O caminho não é esse. Então, a greve do servidor militar, ela é fora de cogitação, ela é não admitida pela Constituição. Ela não é admitida pela Constituição. Agora, de um modo geral, os servidores públicos, tirando aqueles serviços essenciais como a polícia aqui que eu mencionei, de um modo geral, os servidores públicos, eles podem, professor? Podem. De um modo geral, os servidores públicos podem exercer o direito de greve? Podem. Aí vem a pergunta, isso fere ou não fere o princípio da continuidade? E a resposta aqui, meus caros, é não. Por que não fere a continuidade? Por um motivo muito simples. Porque a ponderação de interesses coloca que se de um lado a continuidade ela reclama que os serviços não podem parar, por outro lado, os servidores públicos têm o direito fundamental de caráter social ao exercício da greve, e nesse caso a greve é legítima. O artigo 37, inciso 7 da nossa Constituição, ele diz que os servidores públicos eles exercerão o direito de greve nos termos definidos em lei específica. A gente sabe que a lei nunca foi editada, que vários mandados de injunção foram ajuizados no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo criasse condições para o exercício desse direito, até que o Supremo acordou. E aí, antes dava uma decisão meramente declaratória, declarando a mora legislativa, e agora dá a decisão constitutiva, concretista, melhor dizendo, concretista no sentido de permitir. E o Supremo, julgando um desses mandados de injunção, o Supremo fez o quê? Determinou que fossem aplicados aos servidores públicos os ditames da lei de greve da iniciativa privada, ou seja, determinou que fossem aplicados aos servidores públicos o regime da lei de greve da iniciativa privada. Então, nesse caso, a lei 7783 de 87, a lei de greve da iniciativa privada, o Supremo determinou que fosse aplicado aos servidores públicos, enquanto não aparecesse uma lei aí para regular os direitos, para regular os interesses desses servidores. Ok? No que se refere ao exercício da greve. Então, nesse caso, não fere. Outra questão muito ventilada sobre a continuidade do serviço público é se a exceção do contrato não cumprido, ela ofende a continuidade. Nos contratos administrativos, uma empresa privada que presta um serviço público, ela pode deixar de prestar o serviço porque o Estado não está cumprindo com a sua parte do contrato? Resposta: pode, vírgula, desde que é respeitado determinado período. Então, imagine que o carro coleta lixo da empresa privada. E o Estado paga, o município paga mensalmente para que haja coleta de lixo. O município parou de pagar. Pergunta-se, a empresa é obrigada a prestar? Vírgula, só durante 90 dias. O artigo 78, inciso 15 da lei, o artigo 78, inciso 15, de que lei, Éden? Da lei 8987, da lei 8666/93, melhor dizendo, o artigo 78, inciso 15, da lei de licitações, da lei 8666/93, é apenas um exemplo. Ele diz que o administrado só vai poder rescindir essa relação, esse contrato, por exemplo, e deixar de cumprir, parar de cumprir a sua parte a partir do prazo de 90 dias. Mas depois do prazo de 90 dias ele vai poder fazer isso? Vai. Depois do prazo de 90 dias ele vai poder parar de prestar o serviço? Vai. Se ele fosse obrigado a prestar
Mesmo se receber uma hora, ele iria quebrar, e aí ninguém ia ter serviço. Então, a exceção do contrato não cumprido ela poderá ser invocada depois de 90 dias, mas poderá, e isso também não vai ferir a continuidade, porque é um direito também da concessionária. Ok? Na tela, olhe lá, algumas discussões, como eu disse, que giram em torno da continuidade. Chegamos aqui, princípio da generalidade. E o que diz o princípio da generalidade, Éden? Princípio da generalidade, ele diz que o serviço público tem que ser prestado de forma coletiva. Isso significa o que, professor? Erga omnes. Serviço tem que ser prestado de forma coletiva, tem que ser prestado erga omnes, a coletividade em geral, ou seja, a todos que estiverem naquela situação. O serviço deve ser prestado à coletividade em geral, o serviço deve ser prestado para todos aqueles que estiverem na mesma situação. Todos aqueles que estiverem na mesma situação. Não pode haver discriminações benéficas nem detrimentosas. Nem favoritismos, nem perseguições são toleráveis. Aqui, já dizia Celso Antônio, simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas, elas não podem interferir na conduta do administrador. E aqui é claro que o respeito deve ser a todos de maneira indistinta. Ok? Na tela, olhe lá, além da continuidade, além da generalidade, um dos princípios dos serviços públicos é a segurança. Por quê? Porque o serviço público, a prestação do serviço público, ela não pode colocar em risco a vida, claro, não só a vida em sentido estrito, mas os seus desdobramentos, a saúde, a integridade psíquica, a integridade física dos administrados. Os serviços têm de ser prestados de modo seguro. É triste quando você vê no Brasil casos inúmeros em que nos pontos de ônibus os motoristas mal esperam os passageiros descerem do ônibus e já vão arrastando. Isso não é prestar o serviço de maneira segura, mas a segurança é um princípio do serviço público, ok? Na tela, olhe lá, além da continuidade, vem comigo, close na tela, além da continuidade, da generalidade e da segurança, nós temos o que aqui? 2.4, modicidade, princípio da modicidade, que diz o que, Éden? Que as tarifas elas devem ser módicas. Tarifas módicas significa preço acessível, tarifa módica significa preço acessível. Eu já falei aí de continuidade, falei de generalidade e falei de segurança. Continuidade, generalidade e segurança. E agora eu falo de modicidade. Modicidade significa o quê? Que as tarifas devem ser módicas. E módicas significa o mais barato possível. Você chega a se assustar quando você vê o valor, por exemplo, de uma inscrição em um concurso público. Às vezes inibe a participação do candidato. Por quê? Porque tarifas não são módicas, ok? Então, de certa forma, o concurso público é o poder público cobrando um valor para prestar aquele serviço. E, às vezes, passa longe essa ideia de modicidade. Beleza? Na tela, olhe lá. Além de continuidade, generalidade, segurança e modicidade, temos aí agora o princípio da atualidade. E o princípio da atualidade diz o que, Éden? Já falamos de continuidade, de segurança, de modicidade e atualidade diz o quê? Que o serviço público tem que ser prestado de acordo com o estado da técnica. Pela atualidade, os serviços públicos devem ser prestados de acordo com o estado da técnica. O que significa? A partir de técnicas mais avançadas, a partir de técnicas mais modernas, porque senão ele não está sendo respeitado no seu princípio. Uma repartição pública que trabalha com máquina de escrever está com certeza violando o princípio da atualidade. E finalmente, observe, nós temos aí o princípio da cortesia. Como último princípio, nós temos aí 2.6, o princípio da cortesia, que diz o que, professor? Que o serviço público deve ser prestado com educação, com boa vontade, com urbanidade, com boa fé. Infelizmente, nós sabemos que estamos muito longe disso. Nós citamos aí alguns princípios do artigo 6º, é claro que eu peço que você faça a leitura, mas de um modo geral a ideia é essa. Você tem aí a continuidade, porque os serviços eles devem ser prestados de maneira contínua, devem ser prestados de maneira ininterrupta, e algumas situações como greve de servidores, claro, aquelas constitucionais, permitidas, algumas situações, como por exemplo aqui, a exceção do contrato não cumprido depois daqueles 90 dias, isso não vai ferir a continuidade. Generalidade, prestar o serviço para todos, erga omnes, sem discriminar. Segurança, porque não pode colocar em risco a vida, a integridade psicofísica, a segurança dos administrados.
dos usuários daquele serviço. Além disso, modicidade, a tarifa tem que ser acessível, a mais barata possível, as tarifas devem ser módicas para que as pessoas possam usar o serviço. A atualidade tem que ser moderno, porque não pode se tornar um serviço obsoleto, senão certamente cairia no limbo do esquecimento e ninguém usufruiria daquele serviço. E cortesia, porque não dá para prestar de maneira ruim. Você paga o imposto para ter o serviço, e aí o sujeito vai lhe prestar o serviço de má fé, de má vontade, melhor dizendo, de cara emburrada, com raiva, lhe ofendendo, não. Tem que ser com cortesia, com urbanidade, com educação. Infelizmente, eu disse, estamos muito longe disso nas repartições públicas brasileiras, mas o correto seria isso. Beleza? Falamos de generalidades, falamos de conceito, falamos de princípios, pequeno intervalo e nós voltamos já já.